Beleza, então vamos continuar a gravação aqui. E o que que a gente vai ver? Vamos ver mais umas coisinhas de C, daí a gente para por hoje na aula de laboratório. Sugiro que deem uma olhada. A gente está vendo agora já tem duas aulas anteriores falando sobre C e tudo mais. Eu sugiro que vocês deem uma olhada, mesmo quem está só no laboratório, a menos que você já saiba programar em C, a gente viu vários detalhezinhos que são importantes que você conheça, tá bom? Mas vamos lá. Daniel vai ajudar a gente nessa parte aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Vamos ver algumas coisas que podem acontecer, que você pode usar num programa em C. Primeira coisa é assim: o for de C é o for mais genérico possível, mais geral possível que você possa imaginar. Vamos imaginar que eu passe um problema para você, Daniel, e eu falo, não pode usar for. Você fala, ah, meu Deus, o que que eu vou fazer? Não posso usar for, agora eu estou perdido. Mas você pode usar o while. Como é que você faria para transformar esse for aqui num while? Vamos fazer ele aqui embaixo. Você entendeu o problema? Entendeu a proposta? O que que eu faria? O Sim, que que eu faria aqui? Primeira coisa. eu acho que a gente consegue ter um contador no while, dentro do while, e Não, aí pedir para ele tem que ser deixar fora do igual, while. Tem que ser fora do while. Tem que ser aqui. Eu tenho que criar um contador. Começa no 1. Agora o while. O que que eu coloco aqui? enquanto o while não é o valor que a gente quer que seja o último, né, no final. Sim. Você falou I? Ui, We? Você falou em inglês o nome da variável? É isso mesmo? E o N? Mas é claro, outra é o while, né? Se é o while, deveria ser tudo em inglês aí. Mas tudo bem. O que que a gente vai fazer aqui? Qual que vai ser a linha 19? A linha 19 vai ser exatamente a linha 15, concorda? é, Concorda? sim. Então, e aí, acabou? Aí a gente tem que somar o 1 ao ui. Exatamente. Na verdade, qual que é o termo correto para isso? Adicionar o Não, contador, não, o não. É incrementar o contador. incrementar. Incrementar o contador. Então, olha, da linha 17 aqui, opa, da linha 17 até a linha 21, ok? O que nós temos é um while que faz exatamente a mesma coisa da linha 14 à linha 16. Exatamente a mesma coisa. O que a gente tem aqui, ó, é inicialização, a condição e o incremento. E aqui está inicialização, a condição e o incremento. E, diferentemente do Python, por exemplo, ou de outras linguagens, a estrutura, o jeito que você faz no for, ela é diferente. Você, por exemplo, ela é diferente do que você faria no while. Enquanto que o while eu coloco uma condição para dizer se eu ainda continuo fazendo a execução, em Python, por exemplo, eu não faço isso no for. No for eu digo qual que é o range das opções que eu quero fazer. Sei lá, em outras linguagens eu vou fazer alguma coisa parecida com isso. Aqui no for, ele pede para você colocar a condição também. Então, o for e o while no C, eles são muito, muito próximos. Muito mais próximos do que em outras linguagens. A ponto de você ficar tentado e falar assim, mas por que, que eu preciso fazer for? Por que, que eu preciso fazer while? Por que, que eu não posso escolher? Por que, que eu não posso fazer? Eu posso fazer tudo só com for ou só com while. Eu não preciso usar os dois, certo? E aí existe um motivo para ter os dois. E quando você usa um e quando você usa o outro. Repetindo, você pode usar qualquer um em qualquer ocasião. Não existe nenhuma situação que você faria com for que não dá para fazer com while. Não existe nenhuma situação que você faria com while que não dá para você fazer com for. A pergunta é: eu deveria usar for ou deveria usar while? E como é que a gente responde essa pergunta? Cara, quando você olha para um for, você assume que ele vai rodar uma quantidade pré-definida de vezes. Ele realmente é um contador. Ele começa no 1 e vai rodando de 1 em 1 até chegar num determinado limite. Então, essa condição que você coloca aqui no for, espera-se que ela seja uma condição que dê a entender que é o limite de quando você chegou no último cara do seu contador. Ok? Se você tiver que fazer uma comparação aqui, essa comparação for mais elaborada do que isso, ela for mais complicada do que isso, ou até mesmo se ela for parecida, mas não parecer
que você está fazendo realmente uma coisa que vai contando uma quantidade de vezes até chegar lá no final, provavelmente não deveria ser um for, deveria ser um while. Por exemplo, o nosso exemplo clássico, o famoso chocolates que a gente estava fazendo. Eu poderia fazer os chocolates com for? Poderia. Mas os chocolates, ele não termina quando você chega, você come chocolates até N e para. Não é assim que funciona. Os chocolates, ele vai ver que você para quando você não tem mais chocolate para comer. Então você, enquanto não tem chocolate para comer, você faz. Aí, cara, é um while. Enquanto é o while. Concorda, Daniel? Concordo. Então é basicamente uma convenção social. É basicamente uma convenção social. Você olha para um cara, você fala, isso aqui não deveria ser while, deveria ser um for. Certo? Isso aqui deveria ser um for. Você olha para um cara e fala, isso aqui não deveria ser um for, isso aqui deveria ser um while. Beleza? É totalmente intercambiável. No caso de C, é totalmente intercambiável, mas espera-se que você use usando a convenção social do que você está fazendo, tá bom? Existe, por exemplo, vamos supor que você vai fazer aqui, ó, e você vai fazer até F seria assim, ó. Você poderia fazer desse jeito. Vamos supor que agora eu passo um N e eu quero descobrir qual que é o fatorial menor do que N. Eu mudei totalmente o programa, né? Agora ele vai, enquanto o F não ultrapassa N, eu vou multiplicando ele pelo contador. Quando ele passar de N, eu paro. Entendeu, Daniel? Mudei totalmente o programa, mas é esse. Nesse caso, é melhor usar for ou while? Nesse seria o while. Nesse seria o while. Porque o limite da quantidade de contagens não está definido pelo contador. Está definido por alguma outra condição. Então, isso aqui é muito mais natural você falar que isso daqui vai ser um while. Enquanto F não passar N, eu faço alguma coisa. Quando você faz assim, a maneira de você ler o for é assim, olha, para I, que vai de 1 até N, incrementando o I, certo? Na verdade, simplesmente você fala isso, para I que vai de 1 até N. É só falar isso no for. O while tem esse monte de coisa. Você inicializa um contador, enquanto um acumulador F não passa N, eu vou acumulando no F e vou incrementando o I, o contador. Certo? É assim que você lê esse outro carinha aqui. Por fim, o for ele é muito mais flexível também, como ele tem essas possibilidades aí, ele é muito mais flexível do que em outras linguagens. Por exemplo, a gente vai multiplicar, em vez de multiplicar do 1 até n, a gente vai multiplicar do n até 1. E aí a gente pode mudar o for, não tô. Isso daqui é totalmente ok. Maior ou igual a 1. Esse for aqui é um for legítimo também, que inclusive resolve o problema do fatorial da mesma forma, tá? Nesse caso em particular, em vez de multiplicar o i de 1 até n, eu multiplico o i, que vai de n até 1, ok? Eu simplesmente mudei o for, em vez de ele estar começando do 1 e avançando, incrementando, ele começa do n e vai decrementando até chegar no 1, tá? Isso aqui é ok. Esse for tá beleza, esse é um for legítimo também em C. Eu só mudei a forma com que ele está trabalhando. Se você fosse fazer isso aí em outras linguagens, às vezes é mais difícil. Tem linguagem até que oferece a opção de você fazer o for desse jeito aqui. Mas esse for aqui, ele é socialmente aceito. Beleza, Daniel? Você entendeu entendeu o que está fazendo aqui ou não? Ele está usando fatorial do jeito mais comum, né? Do jeito, maior para o menor. Do jeito que o pessoal escreve, na verdade, fatorial. Eu acho assim que para implementar, o mais comum é implementar assim, né? Que daí você faz. Mas se você quiser fazer do outro jeito, para ficar mais parecido com o jeito que você descreve o fatorial, legal. Lembra que quanto mais próximo, mais fácil da pessoa entender o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo, melhor. Se você acha que é mais natural fazer do n até o 1, então faça do n até o 1, que fica mais interessante. Ok, eu vou colocar uma outra função só para não complicar ali. Não vou fazer função, vou fazer aqui no for, tá? Por último, eu vou colocar mais um tipo de for. For, que vai de 1, i menor do que n, i vezes igual a 2. Não vou fazer. Vamos pegar devagar, vai lá. printf, %b, i. O que esse programa vai fazer agora?
O que ele tem ali da linha 9 até a linha 11, Daniel? Enquanto isso for menor que n, ele vai Uhum. printar, ele vai imprimir Uhum. o i. O i. Só que tem uma diferença. Olha o incremento. Esse aí tá indo aumentando de 2 em 2. Ele está indo de 2 em 2. Então ele vai imprimir todos os números ímpares, nesse caso, todos os números ímpares menores do que n, né? Basicamente isso. A gente pode até ver se é isso mesmo. Compila, compilou. Vamos rodar. Então, é um programa, sei lá porque o cara pediu isso, mas ele queria um fatorial de 10 e aí tá lá embaixo, lá faltou colocar um barra n aqui, ó. Barra n, tá? Opa, compilei de novo. Tá, ele está imprimindo o fatorial de 10, mas ele imprime antes todos os números primos, ímpares, menores do que n. Tá, e eu poderia fazer assim, ó. Você consegue descrever o que ele faz agora? Agora ele tá multiplicando isso por 2 toda vez. Sim, mas o que ele vai imprimir então? Quais números ele vai imprimir ali na linha 10? Agora vai ser os pares? Não, Não, não todos. faz mais um aí que você vai achar. 2, 4, 8, tá de 2, vai multiplicando de 2, 2 vezes cada um. Até Então, ficar menor que n. então ele vai fazer todas as potências de 2, né? Vou Até imprimir isso. todas as potências de 2 menores que n. Certo? Esse daqui também, essas duas variações que a gente fez aqui, elas são ok. E são usos legítimos do for. Você só mudou a maneira com que você incrementa o contador. Entendeu? Você incrementa o contador de um determinado jeito. Então, fica meio esquisito, vai, putz, não deveria ser um while e tal. Não, olha a estruturinha. A estruturinha está bem simples. Começa no i, ele tem um limite aqui que depende do i, certo? Depende do contador de alguma forma. A única coisa que variou aí é a maneira com que eu incremento esse contador. Ou um acumulador, se eu quiser chamar. Mas ele vai chamar o i de contador do mesmo jeito. Em um o i vai de 2 em 2, agora o i vai dobrando de tamanho a cada vez, certo? Isso daqui todas essas formas aqui de se fazer são formas legítimas de se usar o for, tá bom? Tudo bem? Eu vou parar a gravação, eu vou fazer mais uma pequena gravação e depois a gente já começa para o atendimento, para quem precisar, tá? Alguma dúvida, Daniel? Tudo certo. Tudo em ordem? Sim, a pergunta aqui no chat, eu vou parar a gravação, vou responder.